2 mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas! Você que é ser humano, vegetal ou erva daninha, está começando mais um 8 e 80. Eu sou a doutora Babalu e esse é o 2 mais 2, o programa para somar, multiplicar e dividir com você. Vamos, Rosa. Assim, o programa de hoje mistura boldo, alecrim e melissa. Quer dizer, ciência, plantas medicinais e saúde. Você já ouviu falar em fitoterapia? Estamos aqui com ela, que sabe o poder de uma folha de goiaba. Ela que quando entra numa floresta é capaz de escrever um artigo científico. Ela que é farmacêutica, pesquisadora e PhD em plantas medicinais, Rosana Gonçalves. Seja muito bem-vinda. Nossa, eu fico muito feliz de ser tão bem recebida. Ah, Rosana! Rosana Rosa! Será que nós é parente? Nós somos parentes, tenho Também certeza tenho disso. certeza disso, sou parente da Rosana Gonçalves. Rosana, então, assim, vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta é, o que é fitoterapia? Bom, fitoterapia é a ciência que estuda plantas medicinais. Fitoterapia, entendi. Mas qual que é a diferença de fitoterapia para plantas medicinais, alopatia e homeopatia? Então, a gente começa falando, a gente já falou o que é fitoterapia, agora a gente vai falar de plantas medicinais. O que faz uma planta ser medicinal? Uma planta, para ser medicinal, ela tem que ter substâncias, compostos ativos. E esses compostos ativos é que fazem o efeito na doença. Entenderam? Sim. Sim? Sim. Então, agora nós vamos falar o que é homeopatia. Tá. Né? É o contrário da fitoterapia. Contrário? Como assim? Contrário, a fitoterapia é alopatia. Precisa de substância ativa, eu tenho que isolar essa substância ativa, eu tenho que pegar, identificar, fazer o medicamento com ela, certo? Sim. E dar, por exemplo, para a doença, dor de cabeça, dor de estômago, para aquilo. A homeopatia trabalha com a energia do medicamento, para o ser integral. Ela não divide por órgão, por exemplo. Como assim? Entendeu? Se você está com uma dor de cabeça, a gente vai descobrir por que você está com dor de cabeça e te tratar por inteiro, energeticamente por inteiro. Tipo, o que aconteceu comigo, assim, eu senti a dor de cabeça? Né? A gente vai repertorizar todos os sintomas, quando que é a sua dor de cabeça, qual horário que ela aparece, porque a sua dor de cabeça é diferente da dela, que é diferente da minha. Sempre tem uma tia, né? Aliás, alopatia, um avô, um pai que fala que toma um chá disso, um chá daquilo. Inclusive, para quem está nos ouvindo, tem um monte de chá aqui, de plantas, aqui na nossa mesa. E a gente fala disso, eu lembro dos saberes popular, da cultura popular, né? Como que a ciência, ela se relaciona com esses saberes? Então, muitas vezes, para a gente ter um medicamento fitoterápico, a gente busca um informante na comunidade. O que significa isso? É o saber popular sendo valorizado, né? Então, a gente vai lá na comunidade e escuta as pessoas num trabalho de extensão e eles nos contam, né? Vamos lá no exemplo. Que planta que você usa para dor de cabeça? Eu tomo nenhuma planta. Que planta você usa para febre? Nossa, nem sabia que existia planta para febre? Então, e se eu te contar que a aspirina veio de uma planta? Ah, não. Se você me perguntasse qual remédio que eu compro na farmácia, eu falava isso aí. Exatamente, mas a aspirina, a primeira vez que ela foi feita, ela veio de uma planta. Que é o Salix. E, se a gente pensar, é o salicilato.
modificado que está ali dentro. Então, a maioria dos medicamentos que a gente tem lá na farmácia, alopatia, muito antigamente, eles vinham de planta. Hoje em dia, eles são sintetizados. Entendi tudo agora. Entendi tudo. Ih, ou seja, Babalu, a medicina alternativa não nega a ciência, mas resgata saberes e dialogam com a saúde. E dialogam com a saúde. Eu tenho um exemplo muito prático disso. É? No século passado, quando eu era estudante de farmácia, eu trabalhava com botânica. E numa pesquisa com folhas de goiabeira. Olha que legal isso. E essas folhas de goiabeira, elas eram testadas para o rotavírus. E tinha um efeito. E aí a gente ficava usando folhas mais novas, folhas mais maduras do meio da planta, né? E isso, depois de um certo tempo, a gente descobriu que tinha outro medicamento mais interessante para o rotavírus. Qual? Hoje em dia tem até vacina. Então, né, as plantas caíram em desuso. Mas, em compensação, 40 anos depois, a patente que eu tenho é de folha de goiaba, com efeito cardioprotetor. Então, para a gente fazer o medicamento fitoterápico, a gente pode levar um tempo grande. E como é que eu tive essa informação que a pessoa usava folha de goiaba para o coração, para baixar a pressão? Com quem? Um dia, fazendo uma entrevista com a comunidade, lá vem história, né? Com a comunidade, uma senhorinha virou para mim e falou assim: você sabe como é que eu baixei pressão? Tomando chá de folha de goiaba. Eu já tinha ouvido chá de tudo, gente. Tudo que vocês possam imaginar. E aí eu fui para a literatura ver se tinha outros relatos. A partir disso, a gente fez um extrato, testou em animal e conseguimos verificar que tinha uma atividade. Fizemos todo um estudo in vitro primeiro, que é dentro do laboratório, depois em animalzinho, que tem que fazer, para ver que tinha uma atividade cardioprotetora. Uau! E isso rendeu uma patente para a universidade. Rosana, que maravilha! E você que está aí com a gente, fica ligado que daqui a pouco a Rosana vai passar algumas receitinhas, tá? Nada de plantar miojo para colher macarrão. Que isso? Miojo? Que miojo, Babalu? Nada a ver o que você tá falando, gente. Essa foi difícil. Essa foi difícil. Babalu, você tem graça esse negócio. Nossa, gente, vocês cortam essa parte. Corta. Ô, Babalu. Pode continuar? Pode. Você viajou bem. Viajou bem. Tá, então Né? vamos seguir, né? Vamos seguir. Ô, Rosana, você toma chá? Todos. Se eu tomar um chá de sumiço, eu volto em quantos dias? Nossa, aí depende para onde você está indo. O chá preferido do pedreiro é o chapisco? Nossa, gente, vocês estão... Rosana, essa coisa assim de natural não faz mal. Isso é verdade? Eu posso aliar realmente um remédio, igual você falou, né? Para uma dor de pressão, aí eu tomo um chá. Eu posso usar as duas coisas? Então, a gente vai começar com se é natural, não faz mal, Tá. tá? Vamos pensar? Eu falei que tem princípio ativo, que tem dose. Então, se eu errar a dose de qualquer medicamento alopático, se é para tomar um, eu tomo 2, o que vocês acham que acontece? Faz bem ou faz mal? Faz mal. Faz mal. Mesma coisa com a fitoterapia, com as plantas medicinais. Tem dose. E não é aquela dose assim, é a medida da palma da sua mão, né? É a quantidade de princípio ativo que tem ali. Então, vai depender. Tem vários interferentes aí. Se a planta é fresca, se a planta é seca, como é que foi o processo de secagem, como é que foi o cultivo dessa planta, a procedência, porque a gente está trabalhando com a quantidade de princípio ativo que tem ali. Nossa. Então, a gente sabe, por exemplo, que 10 miligramas dá um efeito. 50 já é tóxico. Por exemplo, de uma determinada planta. É porque às vezes a gente quer assim, nossa, quero curar, e aí eu Pois é. ponho bastante. Eu sou essa pessoa, que eu quero acalmar e eu ponho bastante de camomila na água. E aí eu tomo e não fico tão calma.
Mas seu intestino fica bem, né? Fica. Mas não pode exagerar, tem que saber a dose, né? Exatamente. Fala nisso não, né? Fala em dose. Não, Rosa, você cortou ela. E aquele negócio de aliar um medicamento ali? Isso, a gente tem a segunda parte dessa pergunta. Desculpa, Rosana. Tá, Eu vamos tô curiosa voltar? pra contar uma coisa que eu fiz. Exatamente, vamos lá. Então, aliar um medicamento à planta medicinal ou ao fitoterápico pode ser interessante, mas será que é interessante em todos os casos? Por exemplo, eu não tomo medicamento sintético de farmácia nenhum. Mas se eu tomasse 10, será que eu poderia tomar um chá? Acho que não. Não, por quê? Porque ou tomar junto ou trocar um medicamento por um chá, eu poderia fazer isso? Só se eu informasse para quem fez a prescrição para mim. Vou dar um exemplo muito claro. Às vezes eu estou com uma afta na boca, que é uma coisa que aparece, um machucadinho na boca, né? Aí eu vou lá, o médico me passa uma pomadinha. Aí eu falo, não vou ficar passando esse negócio não, esse negócio agarra na minha boca, e uso uma calêndula, um gel de calêndula, uma pomada de calêndula. Eu posso fazer isso desde que eu informe para ele. Porque eu tenho outras coisas. A calêndula é menos nociva, nesse caso que eu citei, do que, por exemplo, eu sou hipertensa, tomo 10 medicamentos, eu tomo 2 medicamentos, e aí minha vizinha falou comigo que tem um chá muito bom que abaixa a pressão. Tomo ou não tomo? Informar o seu médico. Informar Mas o se médico. o médico falar assim, larga as plantas tudo. Então, aí a gente vai pensar, eu quero o quê? Tratar a minha pressão ou eu quero ter um efeito indesejado? Aí não, nada de indesejado. Né? Eu acho melhor falar com o prescritor. Primeiro, se ele falar, olha, eu não sei nada de planta, eu sei de medicamento alopático, eu sei desse que eu estou te prescrevendo, eu tenho a opção de perguntar para ele, você me recomenda um outro profissional? Porque eu quero muito tratar com planta. Mesmo porque as plantas, elas estão, né? A fitoterapia está no Sistema Único de Saúde brasileiro. Rosana, e Babalu também, eu às vezes converso com as plantas. Se elas, por acaso, me responderem, eu devo contratar um fonoaudiólogo para elas? Para elas? Porque você não está entendendo a resposta? Rosana, e o Mas elas dão resposta. Minha nossa! Dão resposta, né? Tem dia que elas estão mais murchas, tem dia que elas estão mais tristes. Entendeu? E por que é isso? São as respostas fisiológicas da planta. Aí. Tem, elas dão respostas. Rosana, e o chá de melissa? Ele tem gosto de chulé? O que seria a melissa? Apresenta pra gente a melissa. A melissa? Mas, Babalu, você tá sabendo? Você acha que. Tá falando. Melissa não é chinelo, não, senhor. A melissa não é chinelo, não. É planta, menina. É esse aqui, né, Rosana? Senhor, tá achando que é... Você acha que essa planta gostosa, cheirosa, desse jeito, tem aquele cheiro de sandália, de sapato? Realmente não, achei que tinha. Claro que não, senhor. Melissa é um dos chás mais gostosos que tem. Eu acho delicioso. Delicioso, né? É calmante, é relaxante, o óleo essencial para massagem é perfeito. Deixa a gente né? assim... E, além de tudo, a melissa tem uma outra vantagem. É uma planta que atrai a abelha pelo cheiro. Falar em atração, Rosana, eu fiz simpatia pra ganhar dinheiro com plantas, sabe? Achei que era para atrair namorado. Nada, foi pra dinheiro mesmo. E o que aconteceu? Agora tem um monte de mato seco e mais uns 2 boletos vencidos que eu não paguei até hoje. Meu Deus. Você gastou dinheiro para comprar as plantas. Foi. Imaginei. Se eu plantasse, era menos prejuízo, né? Chegou o momento do Você Sabia? Com vocês, Dr. Altamiro, o porta-voz do Estatuto da Pessoa Idosa. Fala, doutor! Você sabia que o Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, regulamenta o uso de fitoterapia, homeopatia e outras medicinas alternativas dentro do Sistema Único de Saúde? O Estatuto garante a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Doutor Altamiro é um poço de conhecimento, né, gente?
Nossa, esse José me contou que morre de medo de ser lavado na máquina de lavar e perder a memória, coitado. Falou! Ô, Rosana, então assim, pelo que o doutor Altamiro disse, né, e você também disse, já tem tratamento fitoterápico no SUS. Tem outros exemplos que você poderia dar pra gente? Bom, então a gente tem que falar que tem desde 2006. Nossa! Né? A Política Nacional de Plantas Medicinais ela foi implementada no Sistema Único de Saúde em 2006. Eu estava lá. Arrasou! Eu estava lá. E, lembrando, como a gente está em Minas Gerais, o componente verde da farmácia de Minas veio logo em seguida. A gente tem farmácias verdes no estado de Minas Gerais. Que é isso, Rosana? Nossa, isso é um projeto muito legal. Primeiro, a gente vai falar o que é farmácia verde. Farmácia verde é uma farmácia que cultiva plantas medicinais, transforma em medicamento e distribui para a população. Nossa, que legal! Né? Adorei! E no Sistema de Saúde de Minas Gerais, a gente tem cerca de 15 plantas autorizadas para cultivo, porque tem estudos científicos, para ser utilizada em diversas doenças. Olha! Nossa. Por exemplo, Espinheira santa. pra que serve? Nossa, a espinheira santa, ela é para gastrite, para úlcera, para dor no estômago. E a gente tem a espinheira santa aqui, gente. Espinheira. Ai, Gente, você é ótima na identificação de plantas Arrasou! medicinais. Arrasou. Essa é a espinheira santa. Essa é a espinheira santa que é bom para gastrite. Dor de estômago, gastrite. Tem outros sintomas estomacais. Entendi. Tem outros medicamentos que você pode substituir por exemplo, omeprazol e espinheira santa. Outros do dia a dia que você pode substituir por coisas naturais? Vários. A gente tem vários. Desde que tenha um diagnóstico feito. Né? A gente não faz automedicação. é. Então, a gente não vai lá e fala assim, nossa, acho que eu tô com gastrite, vou tomar uma espinheira santa. Não. Fica a dica, pessoal! Porque, mesmo sendo natural, pode fazer mal. E se eu tiver alguma dúvida, eu posso ir procurar no Dr. Google? Ai, gente, o Dr. Google vai te contar a informação ao longo do tempo. Sim. Né? Ele não tem aquele critério temporal de olhar todas as pesquisas e falar isso é para isso, isso já foi para isso. Né? E no Dr. Google a gente tem uma desvantagem. Muitas plantas são usadas para muitas coisas. Desde crescer cabelo, né? Até dor de barriga. Vocês já observaram isso? Já. E toda planta que vai estar lá, vai estar escrito assim, essa planta contém antioxidante. Já viram isso? É verdade. E antioxidante serve para tudo. É, o detox. Muito bem. Né? E toda planta tem antioxidante? Não sei. Lembra que a gente falou de princípio ativo? Talvez não. É. A maioria das plantas tem, mas às vezes em quantidade tão pequena que não vai fazer o efeito desejado. Às vezes em quantidade tão grande que não é indicado para aquela pessoa que está usando. Então você aí pesquisa direito, se informe direito, pergunta ao médico antes de ficar aí olhando aí as coisas no Google. Tá, mas a gente tem que lembrar que não é só o médico que entende de planta, de fitoterapia. Bom lembrar. Bom lembrar. Você pode conversar com a sua tia. Ela também tem um conhecimento popular. Mas quem que tem que vai ser a melhor pessoa para falar? Uma pessoa que tem uma especialização. O fitoterapeuta, o dentista pode prescrever plantas medicinais para cavidade oral, que é o que ele trata. Né? O nutricionista pode prescrever chás e droga vegetal, que é a planta seca. O enfermeiro, o farmacêutico que conhece todos os medicamentos. Então, a gente tem os prescritores, que são os profissionais habilitados a prescrever. Vamos fazer um mitos e verdades aqui? Vamos. Bora, Babalu. Bora lá. Tô doida pra saber umas coisas aí. Por exemplo, chá de amora é bom para menopausa? Mito ou verdade?
Mas para mito, os estudos científicos não comprovam o efeito que deveria ter, que é diminuir os fogachos, tudo isso. O chá de amora também tem antioxidante. A gente precisa falar um pouquinho também o que é um chá, né, gente? Como é que faz, como é que trabalha. A gente vai falar Depois, isso mais porque eu pra tenho mais uma frente. pergunta aqui sobre um outro chá. Vamos lá. Chá de hibisco é bom para emagrecer? Mito ou verdade? Eu vou ter que falar que é mito. Todo chá que a gente toma... Quanto que você toma de chá de hibisco para emagrecer? Você não toma uma canequinha. Não, Não, você toma 2 litros. claro. E aí você aumenta a diurese. Você faz mais xixi. O que é um agravante, porque você perde líquido. Quando você perde líquido, você murcha. Na verdade, você tá murchando. Você está desidratando. Porque junto com aquele líquido, está saindo coisa que não poderia sair. Sódio, potássio, cálcio. Então, você tem uma sensação que você emagreceu, mas a gente chama de um falso emagrecimento. Porque hibisco não derrete gordura. Chá de boldo cura tudo, né? Cura ressaca moral. Nossa, eu acho que a hidratação cura a ressaca moral. Bom, hein? É. E chá tem validade? Tipo, prazo de validade? Tem, já tem controle de qualidade e prazo de validade. Ó. Tem. E chá revelação já deu, né? Já deu. Nossa, terrível. Ah, gente, eu gosto. Eu até pensei num. Eu pensei num com plantas, inclusive, assim, na horta, sabe? Tipo assim, caça ao negócio pra ser revelado. E aí a gente vai cavar, assim, nos Conta negócios, isso aqui. tipo... Vamos pra próxima pergunta, por Ah, eu favor. A gente vai gostei. deixar isso pra lá. Estamos chegando ao final do programa. Ah, Mas não podemos ir embora sem chamar o quadro... Desembucha! No quadro Desembucha, Rosana, você fala o que você quiser. Você pode contar um caos, você pode chorar as pitangas, você pode fazer o que você quiser. então vamos fazer um chá? Vamos. Chá de quê? Bom, primeiro a gente vai entender o que é fazer um chá. Né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito. Quando você faz café, você joga a água sobre o pó de café ou você ferve o pó de café na água? Eu já vi feito das duas formas. E como é que Eu você faço faz? a primeira opção. Você joga a Água no pó. no pó. Como é que chama esse processo? Café coado. Nossa, legal. Mas é uma infusão. E quando você joga o café na água e bota para ferver, é uma decocção. Infusão de cocção. Decocção. E aí agora a gente vai trazer isso para os chás. A Vamos gente ver. já guardou o processo, né? Folhas mais macias e flores, a gente faz infusão. A gente coloca a água para ferver, desliga a água, joga a plantinha ali dentro. Tem que desligar o fogo, tá, gente? Desligou, abafa, tampa. Deixa uns minutinhos, tá pronto o nosso chá. Ok? Decocção. Raízes, cascas, canela, por exemplo, é uma casca. Eu coloco para ferver, porque ela é uma parte dura da planta. Então, eu preciso extrair. Então, eu coloco na água, a água ferve um pouquinho, eu desligo e tampo da mesma forma. Ferve um pouquinho. Quanto tempo? Então, eu não posso deixar ferver muito até ficar aquela água escura, carregada, porque os princípios ativos, eles se decompõem com a temperatura mais alta. E aí, eu tenho um outro exemplo para isso que é bem interessante. Quem já fez chá de capim-santo? Qual que é o capim santo? Ai, esse que parece... Tchan. Esse aqui. Que a Ai, gente tão chama de capim-limão. cheiroso. Super cheiroso. Erva cidreira de folha, capim-santo, tudo isso. A gente pega o capim, dobra o capim, coloca lá e põe para ferver. A casa inteira toma o chá, porque fica aquele cheirão na casa. E é uma folha macia, não é uma folha macia? É. Qual que seria o processo? Ferver a água, cortar a folha, né, em pequenas partes e jogar ali dentro e abafar, para ter o princípio ativo no chá e não volatilizar.
não sair o cheiro pela casa. Ok? Entendido? Quando infusão? volatiliza, perde, então, o efeito. Perde o efeito. Somente ganha o perfume na casa. Então, seria coisa de 3 minutos só de fervendo? Às vezes até menos. O ideal é, quando você está trabalhando com folhas mais frescas e tudo, ferveu a água, desliga a água, coloca a planta e abafa. Quando você está trabalhando com casca, você deixa 1 minutinho, porque a água já está fervendo ali junto com a casca, desliga, abafa e pronto. Ok? Ok. Ok. E a gente falou aqui de plantas aromáticas, né? Que dá o cheiro pela casa, aquele aroma pela casa. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Ai, mas que planta que eu posso ter em casa? Como é que eu vou ter a minha farmacinha? Eu gosto tanto de chá. O que eu consigo plantar na minha casa? Primeiro eu preciso saber onde você vai plantar. Concordam? É. Eu preciso escolher um terreno, um canteirinho. Ai, mas eu moro em apartamento. Onde você vai colocar a sua hortinha? Pois é, onde? Eu tenho hortinha. No apartamento? É, Ó. né? Por quê? Porque eu posso fazer em vasinhos. Então, eu tenho que ter a minha hortinha, então eu tenho que saber onde vai ficar. E tem plantas que gostam muito de sol, outras nem tanto. Nossa, tem que saber disso. Tem que saber disso. Então, quando eu escolho as minhas plantas, eu escolho pensando no que eu tenho. O que eu gosto muito de ter em casa? Manjericão, melissa, que é a erva cidreira, né, da folha miúda, erva cidreira rasteira, hortelã, alecrim. Boldinho eu posso ter? Posso até ter, mas eu não uso muito. Porque o boldo verdadeiro não é o boldo nacional. Para usar para curar aquela ressaca, é o boldo do Chile. Esse aqui, ó, Com as folhinhas pequenininhas, né? com as folhinhas pequenininhas, que a gente Gordinha. chama de folha miúda, ou então o boldo maior, que a gente faz aquela maceração e tudo, né? Ele não tem um efeito tão potente quanto o outro, que é do Chile. Ele é peludinho assim também, igual esse? Não, Gordinho assim, não? não. Ah, é diferente Ele do boldo do é- Chile. Ele é coriáceo. A folha dele lembra mais uma folha como essa, um couro. A Sei. gente chama couro, coriácea, Tá. né? E essa é a diferença. O boldo do Chile só dá no Chile, gente. Não adianta eu plantar aqui, que ele não vai nascer aqui. Não é mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso. E qualquer um outro medicamento que pode ser usado para ressaca, já que não tem o boldo do Chile? Água de coco, né, para hidratação, soro. Vamos falar então uma dica bem legal para quem vai comprar a planta. Se a planta é verde, ela passa por um processo de secagem e ela continua verde. Ela não pode ficar amarronzada, com pintinhas pretas. Ela não pode estar mofada, nada disso. Porque senão indica que o processo de secagem não foi eficiente e a gente perdeu o princípio ativo. Perdeu o princípio ativo, o que acontece? Deixa de ser medicamento, Deixa de ser eficaz. deixa de ser eficaz. E como que seca da melhor forma possível para não perder os componentes? Nossa, existem vários processos de secagem. Secagem natural, que é o que a gente coloca a planta entre camadas de papel e deixa secar num lugar longe do sol. A gente nunca seca uma planta no sol, porque a gente não está secando, a gente está só desidratando. Certo? A gente pode secar no micro-ondas? Pode. Na airfry? Pode usar air fryer. Tem estudos recentes comprovando a eficácia dos métodos de secagem na air fryer. E na hora de cortar a planta, a gente pode tirar folhinha por folhinha ou a gente pode tirar assim o caule todo? Vai depender da planta e do uso que você vai ter. Se você vai fazer um chá, por exemplo, a planta quando tem flor, está florida, ela está deslocando todos os componentes ativos para a floração, para dar semente. Porque o objetivo da planta é a reprodução. Não é fazer medicamento para a gente. E por que a planta faz princípio ativo? Vocês não me perguntaram. Não sei. mesmo. Boa Né? pergunta. Por que ela faz coisas docinhas, coisas amargas? Vai ser dentro gostoso dela? pra nós. Porque quando a gente come uma goiaba ou uma folha de goiaba, ela agarra na nossa boca. É para atrair polinizador. Ou repelir
insetos indesejáveis que vão comer. Então, aquele amargor é falar, vocês não vão me comer, vocês não vão, eu quero fazer fruto, eu quero fazer semente, eu quero perpetuar a minha espécie. Chique demais. Gente, planta é muito inteligente. E você que ainda tá plantado com a gente, lembre-se, a natureza oferece os remédios para o corpo, mas a cura vem do equilíbrio da mente, do espírito e da matéria. Uau, Rosa! Fechou com planta de ouro. Obrigado. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Eu te agradeço muito, Rosana, pela sua presença florida aqui no nosso jardim. Eu que agradeço, foi um prazer. É sempre um prazer falar de plantas medicinais, que é a minha paixão de vida. Muito obrigada pela presença, Rosana. O programa acabou! Mas nós estamos no streaming! Êêêê! Isso mesmo! O podcast 880 está no streaming com episódios novos toda terça e quinta-feira. E estamos também na Rádio Câmara Brasília, todo domingo às 8 horas da manhã e também nas rádios parceiras. Tchau! Babalu, Oi. sabe qual é a música preferida das plantas? Não. É o reggae. Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.